Abraão volta da guerra e quando ele está descendo lá do norte, ele vai descer até Hebrom e vai descer até o vale de Sitim, ele encontra com dois reis. Quando ele está passando próximo a Jerusalém, um rei vem ao seu encontro, que é chamado aqui de Melquisedeque, rei de Salém. Salém significa paz, e todos acreditam que a cidade de Salém era a atual Jerusalém. Melquisedeque, ele era um rei diferente, porque e muitas pessoas pensam que era Jesus e não era Jesus, né? Melquisedeque, ele era um rei, ele era rei da cidade de Salém, mas além de ser rei, a Bíblia diz que ele era sacerdote, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia diz. Ele não era qualquer sacerdote. Sacerdócio, na verdade, em Israel, começou a 450, 500 anos depois com Moisés. Até então Israel ou Abraão, eles não tinham nenhum sacerdote, mas aquele homem Melquisedeque, ele era um homem piedoso, ele era um homem que amava a Deus naquela época, 2000 anos antes de Cristo. Ele amava a Deus, e ele era o rei da cidade da paz. O seu nome significa rei de justiça, e ele era sacerdote e adorava o Deus Altíssimo, e levava pessoas da sua cidade a adorarem o Deus Altíssimo. É a primeira vez que aparece este nome de Deus na Bíblia, El Elyon, o Deus Altíssimo. Por isso que ele é comparado a Jesus. Por isso que no Salmo 110, Davi, ele fala assim, que o Messias seria segundo, ele vai reinar eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus, quando fala de Melquisedeque, fala assim, compara ele a Cristo, e diz assim, olha, ele sem pai, sem mãe, sem nenhuma genealogia. Por quê? Porque ele aparece e de repente some, não se ouve mais falar desse homem aí. Mas quando Abraão vem da guerra, esse homem, ele vai ao encontro de Abraão, e ele leva para Abraão pão e vinho. Tudo lembra Jesus aqui. Ele era rei, ele era sacerdote, ele leva pão e vinho para Abraão, como Jesus fez lá na ceia. Por isso que comparam com Jesus, e ele era piedoso. E quando ele chega a Abraão, e a Bíblia diz em Hebreus que o maior abençoa o menor, e que ele abençoou Abraão, e diz assim, e abençoou ele Abraão, e falou, bendito, abençoado seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Meu amado, o que ele faz aqui? Ele abençoa Abraão, ele leva comida, pão e vinho para Abraão, ele abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo que possui, que é o dono dos céus e da terra, e ele fala, bendito seja o Deus Altíssimo, porque ele deu a vitória a Abraão. A vitória não é nossa, a vitória é do Senhor, é o Senhor que nos dá vitórias em nossa vida, meu amado. E para isso nós precisamos aprender, por causa disto, nós precisamos aprender a ter um coração grato a Ele, porque é Ele que nos dá a vitória na nossa vida.